podcast Templo do Saber, esse lugarzinho top que a gente tem os mais variados assuntos que sempre elevam o seu nível de conhecimento, né? Quero já dar as boas-vindas, né, para você que tá chegando aqui agora ao nosso resumão semanal que acontece toda segunda, que a gente faz as notícias que aconteceram ou impactaram a nossa economia, né, na semana passada. E essa semana tá top, né? A gente teve basicamente a gente pegou duas notícias principais, né? Que é a desistência do Biden e a super taxação que tá acontecendo. Mas enfim, antes de tudo, eu preciso pedir o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento no YouTube. Preciso pedir também, se você tá no Spotify, para que você favorite a gente, né? Compartilhe aí com seus amigos que gostam de ficar por dentro das notícias, né? Tem que reforçar também que o nosso curso de finanças, de gestão financeira pessoal, no caso, tá com 50% de desconto lá na nossa página Grupo Arcade no Instagram. Corre, porque eu não sei até quando que vai ficar essa promoção. Então, bora para nossa notícia. Como eu já falei, né? A gente viu que essa semana o Biden desistiu da candidatura, né? Ou seja, que nem a gente viu semana passada, existem dois partidos, os republicanos e os democratas, ou seja, o partido do Trump, né, os republicanos, e o partido do Biden, que são os democratas. Quem é antigo, né? Para a gente se situar, quem foi dos democratas, quem foi um presidente democrata, para eu entender melhor como que é essa galera? O Obama. Barack Obama era um presidente democrata, tanto que o presidente Biden era vice do Obama quando ele estava à frente da presidência dos Estados Unidos. E aí que está o ponto. Ele fez o seu mandato, né? O Biden teve o seu mandato, tudo, e agora, para disputar o segundo mandato, ele não está em condição de ir para frente, né? Continuar o mandato dele. Então o que acontece? O partido dele, os democratas, estavam pressionando, até o próprio Obama pressionou ele para ele poder desistir da candidatura, porque ele já estava com problema de saúde, tudo, tá com problema de saúde, né? Tá bem velhinho e não tá muito batendo bem das ideias, né? Fala muita coisa que não convém, que não faz nem sentido, nada com nada. Então essa semana, né, que passou agora, o Biden desistiu da candidatura, né? Foi a primeira desistência em anos aí dos Estados Unidos. E assim, eu sempre falo a questão da história, né? Que a história não dá pra gente colocar em laboratório e fazer com que ela aconteça até a gente conseguir calcular o número exato das coisas. Mas sim, a gente pode tentar identificar padrões. Que padrão que a gente consegue perceber igualzinho o que está acontecendo agora em 2024? Eu refresco a memória de vocês. Em 2018, quando a gente estava nas eleições do Brasil, pode parecer besteira isso que eu estou te falando, mas presta atenção. O Bolsonaro sofreu um atentado da facada lá em Juiz de Fora. E aí, o Lula, que estava concorrendo, deixou de concorrer porque foi preso. E aí o Haddad entrou como candidato. Nem preciso falar, a história fala por si só que o Haddad não ganhou. Quem ganhou foi o Bolsonaro. É muito por isso que eu acho que o Trump tem muito mais chance de ganhar, né, do que outro candidato democrata que vai assumir no lugar do Biden na chapa. Já pegando esse gancho, a Kamala Harris, que é a vice-presidente do Biden, ela que está sendo a mais cotada, né? Fizeram até uma pesquisa em que ela estava empatando com o Trump em popularidade, né? Intenção de voto. Só que, assim, ela tem muito apoio para ser a nova candidata dos democratas. Só que isso aí só o tempo dirá pra gente, né? Até agosto eles têm ainda tem chão ainda para poder escolher quem vai ser o novo candidato democrata para poder disputar as eleições
dos Estados Unidos. Mas até lá a gente precisa entender que os republicanos já têm o Donald Trump como seu principal candidato, e a Kamala Harris muito provavelmente vai ser a candidata democrata para poder assumir esse posto aí que o Biden deixou de lado. E assim, dependendo de quem for o presidente dos Estados Unidos, a gente vai ver diferentes posições políticas para poder favorecer ou uma economia mais progressista ou uma economia menos progressista. Uma economia com mais impostos, uma economia com menos impostos, mais pró-mercado, menos pró-mercado. Então, isso tudo a gente consegue tentar prever dependendo do candidato que ganhar. Certo, mas enfim, vamos para a próxima notícia. Outra coisa que aconteceu aí essa semana, que a gente viu, é a enxurrada de meme do Haddad, taxando, né, trocando o nome de filme por taxa, ou taxação, ou imposto, né. E assim, isso tem muito a ver com a notícia que a gente vai dar agora. Porque os impostos, essa semana saiu um levantamento que os impostos que a gente pagou já esse ano, os contribuintes, somam mais de 2 trilhões de reais. E aí você deve questionar, mas se tratando de um país, deve ser normal, né? Ter mais de 2 trilhões em caixa. Sim, é normal a gente ter uma arrecadação dessa, normal, né, entre aspas. Só que aí que tá o ponto, essa arrecadação que a gente está vendo agora, no finalzinho de julho, ela geralmente, ou melhor, como aconteceu ano passado, essa quantia foi atingida no finalzinho de agosto. Então, olha só, a gente antecipou, a gente teve recorde de arrecadação, e a gente vem tendo recordes de arrecadação todos os meses, antes desse que a gente está passando agora, de julho de 2024. E provavelmente a gente vai ter mais arrecadações, recordes, né, nos meses que virão depois desse. E aí que a gente começa a descambar. Por quê? Essa semana também, ou melhor, semana passada, a gente viu que, na outra semana ainda, melhor, que o governo ele congelou 15 bilhões, né, de gastos, ou seja, o governo não pode gastar 15 bilhões, enfim, grosseiramente falando. Só que essa semana saiu que o déficit zero que estavam prometendo para nossa economia tende a ficar mais longe ainda, né? Tende a ser uma coisa utópica que a gente tem, porque saiu essa semana que o governo ainda vai ficar com um rombo nos cofres de 28,8 bilhões. E aí a gente fica se questionando por que essas coisas estão acontecendo com a gente. Na minha humilde opinião, é má administração. Má administração, má escolha no ministro da Fazenda que está em exercício. E assim, a gente sabe que o governo ele vai ter gastos, né? Só que é como eu disse nos podcasts passados, o gasto ele vai vir, né? Só que quando também o corte do gasto vem, ele nunca vai estourar pro lado da corda mais forte, sempre pro lado mais fraco. Ou seja, é aí que a gente vai ver professor, enfermeiro, médico, esse lado mais fraco, né? Ou seja, os salários menores. E isso vai só criando mais rombo atrás de rombo. Ou seja, foram criados muito mais ministérios do que antes, e isso tudo gera gasto, sabe? Não tem como você controlar os seus gastos se você fica arranjando mais coisas para poder gastar. É tipo quando você fala assim, poxa, minha conta do cartão de crédito está muito alta, eu preciso parar de gastar. Só que daí você vai todo dia no shopping, sabe? Vai tomar uma casquinha. Você passa a ver um tênis, você quer comprar, você usa o seu cartão. É óbvio que o seu cartão vai estourar, é óbvio que a sua conta vai ficar mais cara. E a mesma coisa vai acontecer com o país. Se você continua aumentando seus gastos mais e mais e mais, o que você tem que fazer? Como a gente, como cidadão, a gente não consegue imprimir dinheiro, né? Mas o governo consegue. E é por isso que esse que é o perigo. Por ele conseguir imprimir dinheiro, por conseguir ter mais papel moeda em vigor, a nossa moeda vai inflacionando, né? Quanto mais moeda tiver em circulação, mais a inflação cresce.
E aí a gente volta naquela de é muita crítica no Banco Central de ter que elevar a taxa de juros, né, a Selic, para poder conter essa inflação. E aí, se você eleva a Selic, você não consegue consumir porque está muito caro. Se você não consegue consumir, a gente tem um presidente que está criticando o Banco Central por fazer isso, porque não está fomentando o consumo. Só que a inflação só cresce. Entende? Esse é o ponto que não fecha. A gente está vendo, então, que o governo atual ele está baseando as soluções de todos os problemas em mais arrecadação e não em menos gastos. Ou seja, a galera mais antiga, quando veio o real, né, eles entendem que a inflação acabou. Realmente, a hiperinflação, que bateu 2.000% no passado, a gente não vê mais. Só que em 2020, quando a gente estava na pandemia, a gente viu taxas recordes de inflação, sabe? De 10% até mais de 10%. Só que a gente precisa entender que a solução não é taxar. Porque, cara, a gente beira a exploração desse jeito, sabe? É mais taxa, é que nem eu falei nos podcasts passados também. A gente paga imposto, imposto, imposto. E aí a gente tinha a única alegria do brasileiro era comprar roupa barata, né? E o que eles fazem? Eles taxam lá fora. Por que não tira o imposto aqui de dentro ao invés de taxar lá fora, sabe? Para fomentar o consumo aqui de dentro? Não faz sentido. Eu vou dar um exemplo rápido. Eu peguei uns números aqui para vocês entenderem. Ó. O Brasil ele tem 215 milhões de pessoas, de habitantes. Desse número, 56 milhões de pessoas recebem o Bolsa Família. 39 milhões são aposentados e pensionistas e 11 milhões de pessoas são funcionários públicos. Ou seja, é muita pessoa para receber e pouca pessoa para poder pagar. Mas vamos lá, vamos continuar. Olha, somando a galera aqui que recebe, a gente tem 106 milhões de pessoas, ou seja, pessoas ali que estão recebendo do Estado, do governo. Pessoas que empregam, né? Ou seja, a gente tem 106 pessoas dessas 215. Ou seja, tirando essas 106, a gente fica com 109 milhões de habitantes, de pessoas. Desses 109 milhões, 7 milhões são pessoas que empregam esse resto, esses 102 milhões que sobraram. Ou seja, isso faz a gente pensar. Se 7 milhões são pessoas que empregam, e esses 109, né, contando os 7 milhões de pessoas que empregam, pagam imposto, a gente tá 109 pessoas pagam imposto para poder 106 receberem. Ou seja, eu não estou criticando um país ter uma previdência, o país ter órgão público que precisa ter. Não estou criticando pessoas sendo ajudadas por algum programa social. O que eu estou criticando aqui é que existem muitas pessoas para poder receber de poucas pessoas que estão pagando. E aí o pior é que esses 7 milhões são demonizados como pessoas que não prestam. Ou seja, isso aqui nem é o assunto. Mas percebam que o governo, o nosso Brasil, o nosso país, ele não vai ser um país rico. Por quê? Porque a gente não fecha a matemática. A gente não tem, a gente não consegue, a gente não tem como esse sistema funcionar. O sistema vai quebrar uma hora. E essa questão que sempre vem à tona de taxa atrás de taxa não faz sentido. Por quê? É mais imposto em cima do brasileiro. E arrecadação monstra chegando. Só que, o que isso vem nas declarações do ministro da Fazenda, no presidente? É que se a gente taxar os mais ricos ou super ricos, a gente vai conseguir arrecadar mais e aí a gente consegue ajudar mais também na questão da fome mundial ou na questão da fome no Brasil, né? Vamos puxar aqui por nós. Só que não faz sentido, porque a maior carga tributária do Brasil, ela está contida no consumo. Ou seja, tudo que você consome, você tem muito imposto ali. Ou seja, se você quer comprar um carro zero, você não consegue porque você tem muito imposto.
Ou seja, antigamente, eu lembro que lá para 2018, 2019, a gente tinha, por exemplo, o Gol da Volkswagen. Aqui no Brasil ele estava custando, sei lá, 75 mil reais, 80 mil reais. Na Argentina, que é aqui do lado, fazendo a conversão, dava 20 mil. Ou seja, a carga tributária de consumo do Brasil é tão alta que ele super inflaciona os produtos. E aí é onde a gente paga mais caro. Ou seja, o rico ele não sente essa carga de imposto do consumo, mas sim o pobre sente. E aí que está o BO. Por quê? É feita tanto programa para poder ajudar o pobre, sendo que a raiz do problema não está sendo sanada e o pobre que está tomando na cabeça. E a visão que a gente tem desse governo, de tudo que está acontecendo, é que está extraindo do pobre, está extraindo de todo mundo, do povo, o máximo que pode até não ter mais nada. Mas enfim, foi isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Um videozinho de resumo um pouquinho maior do que o normal, né? Mas enfim, não esqueçam de se inscrever no YouTube, seguir no Spotify, curtir no YouTube, comentar também no YouTube, favoritar. Enfim, vocês sabem todo o processo. Vamos estar juntos sempre aí para a gente poder aprender mais com os podcasts. Logo mais a gente tem novidades, né? Que a gente vai começar a trazer uns convidados aqui no podcast, né? Eu e o Dani. Mas é isso, pessoal, tamo junto. Não esqueçam de conferir o nosso curso que tá com 50% de desconto. E é isso, tamo junto e é nóis.